O Senhor Jesus Cristo, ele não está em uma vida de pecados e nem em uma vida mundana. Cristo não está nessa vida. Essa pessoa pode até dizer: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Mas a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé, pela minha união, pela fé do Filho de Deus, porque Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, que é santo, ele não vive, não habita em uma vida mundanizada, mundana, que vive no pecado, que ainda possui a natureza chamada iniquidade ou pecado. Esta vida, essa pessoa não teve a experiência da sua crucificação juntamente com Cristo. Portanto, na morte com Cristo, o homem é tratado do seu pecado ou da sua iniquidade. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor, Deus Pai, fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. Porque Salmo 51,5 diz que eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Você pode dizer: mas você é muito repetitivo nos desses vídeos. Até que você seja regenerado e salvo. Nós vamos continuar aqui sobre a cruz, sobre a suficiência de Cristo, sobre se o pecador não crer que ele morreu com Cristo, como ele pode ter uma nova vida. Se a palavra do Senhor diz, Efésios 2,6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Como pode uma pessoa crer que ela foi ressuscitada com Cristo sem que ela tenha a experiência da sua crucificação com Cristo? Mas Cristo, o Senhor Jesus, já providenciou isso, nos atraindo no seu corpo na cruz, para sermos crucificados. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não habita, não vive nenhuma vida que está vivendo aqui e agora, mundana, no pecado e praticando pecados. E foi exatamente a cruz, ele foi para a cruz para resolver exatamente essas questões nossas, que nos fez condenados, o pecado e os pecados. A vida de Adão no corpo de Cristo crucificado. Foi por isso que ele foi para a cruz, para nos atrair. Nós não temos esta fé chamada evangelho, ele lá e eu cá. E ele fez por mim, mas não fez em mim. Em mim, eu crucificado. Isso é evangelho. Agora, uma ilustração que realmente ilustra. No Cais de Santos, tinha um velho navio que encostava às 11 horas da manhã, todos os dias. E todos sabiam, as pessoas que trabalhavam ali ao redor, trabalhavam no cais, trabalhavam ali perto, eles ouviam. Ah, agora já são 11 horas. Por quê? Porque ouviu o barulho do navio batendo no cais, às 11 horas. Todos sabiam porque batia muito forte. O piloto velho
nunca conseguia encostar sem bater. Mas um dia, passou das 11 horas e ninguém ouviu a batida do navio. Perguntaram: o navio não encostou hoje? Sim, disseram, sim. Outro dia também, sem barulho. Foram ver e constataram que foi trocado o piloto. Quando nós morremos com Cristo, Cristo tornou a nossa vida e a vida dele não tem mais barulhos de pecados e escravo de pecados na nossa vida, porque é uma nova vida. A vida de Cristo é em nós. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecados. Por quê? Porque dentro dele tem uma divina semente. E esse não pode viver pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. 1 João 3. A vida de Cristo produz em nós libertação do pecado. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo como fruto a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6, 22. Libertação do pecado. Cristo a nossa vida, o libertador. É uma vida, não é questão, não vai pecar mais, mas uma vida que vence pela vida do vencedor, no interior dessa pessoa, vencendo os pecados e as suas tentações. Por isso que o pecado não vai ter mais domínio sobre essa pessoa. Por quê? Porque o libertador fez dessa pessoa sua morada, templo do Espírito Santo. Espírito Santo. Para ter santidade, não pecaminosidade. Ah, eu sou salvo, Cristo é minha vida, mas vive no pecado. Esse nunca nasceu do Espírito, nunca nasceu de Deus. Ele não consegue andar no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne, como Gálatas 2,16. Não consegue. Ele vai tentar viver uma vida santa no poder da carne. E a carne, João 6,63, para nada aproveita. Jesus, Cristo, comanda a vida daqueles que foram regenerados, nascidos de novo. Olha que texto lindo este. Em 1 João, capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que o Senhor Jesus Cristo, ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se Deus é justo, ele tem a sua justiça, que é o Senhor Jesus Cristo, habitando no interior dessa pessoa. Portanto, ela tem condições de viver uma vida justificada pelo justo, o justo vivendo nessa pessoa, que é injusta dependendo dela, mas dependendo dele, justa. Vida justa, justificada. O justo vivendo nessa pessoa e sendo manifestado em justiça pelo justo que habita no interior dela. Graciosamente, poderosamente. Você é nascido de novo? E ainda, em 2 Coríntios,
2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 13. Versículo 2 Coríntios capítulo 13. Segunda Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, se realmente estáis unidos a Cristo. Nós fomos unidos nele quando ele nos atraiu no corpo dele lá na cruz. E ele uniu a nós quando ele nos ressuscitou e Cristo tornou a nossa vida para o nosso viver. Uma vida de pecados não é a vida de Cristo. Uma vida sem a justiça. Quem é a justiça de Deus? Cristo. Sem a manifestação daquilo que Cristo é, em santidade, em honestidade, em fidelidade a Deus. Se isso não for notório na minha e na sua vida, nós não somos novas criaturas. Podemos ser tremendos religiosos, e muito sérios, inclusive, e honestos, mas na religiosidade, sem Cristo. Que cristianismo é a manifestação do Cristo que habita no interior dessa pessoa, a manifestação em amor, em obediência, em santidade, em justiça. Justiça é Cristo, vida de Cristo sendo manifestada no nosso relacionamento com Deus Pai e com o nosso próximo. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Está ou não está? Se não é que já estáis reprovados. A mensagem não confere com o mensageiro. A mensagem de boca não está conferindo com uma realidade interior dessa pessoa. Confessa amor, confessa, mas a sua vida não está condizendo ou condizente com aquilo que Cristo é, e você declara que Cristo habita no seu interior. Esse é um autoexame para mim e para você, constantemente. Mudou o piloto? Então, aquele barulho do pecado, de pecados na nossa vida, acabou. Agora é o descanso, é a alegria. E o início de uma caminhada vitoriosa pelo vitorioso que habita no interior desse que ele regenerou pela morte e ressurreição, com o Salvador lá na cruz. Louvado seja o Senhor. Faça o seu comentário. Não esqueça, se você não está inscrito nesse canal, escreve.